gente aqui no Clube de Engenharia está sempre recomendando, né? É você fazer um estudo, você ver a parte geológica, para ver o traçado, para apresentar um projeto. Você tem que ter um projeto, no mínimo um projeto básico para fazer alguma coisa. E nós temos essa estação, a Rogério de Lisboa, foi feita em 1917, né? Você vê quanto tempo atrás, 1917, não, 1817, né? 1917. Você vê, hoje nós temos outras tecnologias. Eu fico impressionado quando eu vejo umas estradas de ferro passando nos vales com aqueles elevados, né? Quer dizer, como você... isso nós já vimos, por exemplo, nosso Irineu Evangelista, né? A gente conhece alguma história dele, né? Fazia aquilo, todo o material ia no lombo de burro, né? E você não tinha as facilidades que tem hoje para fazer, e se fazia alguma coisa que era muito boa, era uma coisa durável, e está aí até hoje, que tinha algumas coisas, por exemplo, quando o trem ia numa direção, aí tinha um apito que tocava, você sabia qual a direção do trem. Se o trem desse na direção oposta, eram 2 apitos. E ele normalmente não parava na estação. Mas na estação tinha lá seu telégrafo, né? E as ordens vinham lá do telégrafo, né? Então, como fazer? Não tinha os equipamentos que tem hoje de comunicação, né? Então, a ordem que era dada para o maquinista, já que o trem não pararia, né? Tinha que ser entregue ao maquinista com o trem em movimento, né? Então, tinha um improviso lá, numa vara de bambu, né? Um arco, e colocava uma espécie de uma pinça, né? E o maquinista passava e pegava a ordem dele, né? Era assim, não diria que é um improviso que hoje se faz, mas era o recurso que tinha na ocasião, né? Mas a coisa funcionava. E o legado, né, que deixa o Arrojado Batista é esse, né, de brasileiros que de alguma maneira fizeram alguma coisa por esse país e fizeram bem feito, como ele fez. Então, está de parabéns o Benedito, né, por trazer essa questão para a gente, sempre que possível, a gente está colocando aqui os brasileiros que fazem alguma coisa por esse país, né, que dão a sua contribuição, não podem ser esquecidos, tem que ser lembrado conforme você está fazendo aqui. É isso. Obrigado, Cedilson, muito boa essa apresentação. Lembrando que no Nordeste, principalmente, além dessa estação, mas no Nordeste mesmo, existem várias ruas, avenidas, escolas, praças, o nome é Arrojado Lisboa, em homenagem ao Miguel Ribeiro Lisboa, né? Miguel Arrojado Ribeiro Lisboa, pelo que ele fez lá no nosso Nordeste. Ele entendeu que para desenvolver, para resolver o problema da seca, tinha que conhecer a geologia, tinha que conhecer o subsolo. Porque é lá que a água ficaria infiltrada e armazenada para poder ser recuperada através de poços, etc, etc. Então, era uma coisa para desenvolver a economia lá do Nordeste, precisava passar por esse trabalho de pesquisa antes. Isso, a Comissão Geológica do Império teve o mesmo problema, né? O imperador queria resolver o problema econômico com minério. Mas para encontrar minério de uma maneira correta, usando ciência também, programação, planejamento, era preciso conhecer a geologia do país, que não era conhecida. A comissão, em 2 anos, levantou essa geologia, coletou mais de 2.000 amostras, que estão lá no Museu Nacional, da Quinta da Boa Vista, e aí acabou, 2 anos, não, agora não tem mais dinheiro. Foi para São Paulo, Deb, lá aconteceu a mesma coisa, porque queriam que ele resolvesse os problemas de São Paulo, fazendo a cartografia e tudo mais, levantamento geológico, mas não queriam pesquisa, queriam que a coisa fosse resolvida sem, não perde tempo com pesquisa, né? Esse tipo de conhecimento, não, para quê?
E essas pessoas sofreram muito com isso. O próprio Derby, durante o tempo que ele foi de serviço geológico, ele continuou aqui, a rodada de boi, e vários outros sofrem ainda hoje. Quando você propõe alguma coisa, mas antes tem que pesquisar. Mas vai perder tempo com pesquisa? Por que não faz logo? Né? Então, a questão do transporte. Urucum, minério de ferro e de manganês, lá do Mato Grosso, estava lá porque não tinha como transportar para os locais adequados, para sair, para exportar e tudo, porto, né? Sem ferrovia. Então, são os problemas do Brasil na época dele que hoje continuam não bem resolvidos ainda. Um ou outro foram resolvidos com toda a tecnologia, mas tem muita coisa ainda para se fazer, para se resolver. Tá? E aí, só para brincar, aliviar um pouquinho, eu queria que esse fato que você mencionou, da passagem do bilhete, do material, da informação, através de uma vara, maquinista que passava e não parava, ensinar isso para as nossas meninas do revezamento 4x4, porque elas não sabem fazer isso. Então, elas teriam que saber dessa informação, viu? Se eu puder, passa aí para a nossa equipe olímpica, para que quando chegar na Olimpíada 2016 não deixem cair o bastão de novo. Porque na época lá o pessoal fazia isso com todo o brilhantismo, né? Sem deixar que caísse o material. Agora o Aquino eu vou deixar para o final, porque ele é da DTE, mas eu queria saber do Alcebiades, do William, né? Já falou um pouquinho, se ele quer completar a sua fala a respeito do Arrojado de Lisboa, falar mais um pouquinho, ou fica para os debates? Eu queria chamar a atenção que aí no problema das ferrovias, os antepassados chamavam a atenção para a tração elétrica, mostrando que o Brasil tinha que entrar na tração elétrica. E nós verificamos que mesmo há pouco tempo, em 1990, um grande amigo meu, professor lá da escola, Murilo Nunes Azevedo, chamava o absurdo do G-Forte, que em 1990 foi contra a tração elétrica. Achava que o Brasil não devia ter tração elétrica, está escrito no relatório do G-Forte. São certas coisas que não podem continuar mais. E deixar consultores estrangeiros trabalhando num projeto desse tipo para o Brasil. E assim são vários projetos que foram feitos nos interesses dos outros. Não é um interesse do Brasil, como foi chamado a atenção do professor. Chamando a atenção que o Brasil tem que ter pesquisa, a própria pesquisa. Nós não temos um automóvel nosso, um projeto nosso, e temos várias soluções, mas que nunca foram adotadas. Esse é um absurdo do Brasil que permite essas coisas. E nós vamos deixando Ok, eu queria saber agora se o Tomás Aquino Arantes, e não Abrantes, como estava errado lá, né? Tomás Aquino Arantes, grande engenheiro de Minas, formado também na EMOP, se ele quer acrescentar mais alguma coisa a respeito, principalmente da questão dos combustíveis fósseis, né? Que é a especialidade dele. Pode vir para cá por causa da filmagem lá. Depois do Aquino, vamos abrir então para os presentes que quiserem fazer perguntas, tá ok? Porque, na verdade, naquela hora não disse nada, é somente uma questão de apresentação. Obrigado. Mas eu vou tentar nos poucos minutos aí. É muito grande esse tema, e então vamos ver se numa ordem cronológica, combustíveis fósseis. Naquela ocasião, o Brasil tinha, geralmente tinha, e durou muito tempo, problemas de combustíveis. Está ouvindo bem? Aí, problemas de combustíveis. Então se perseguia fontes de combustíveis, de modo geral. E as primeiras observações mostraram que nós tínhamos possibilidades na parte de carvão mineral e óleo de petróleo. O carvão mineral, ele foi inicialmente identificado por essas figuras que foram aqui já relatadas em outras ocasiões, no White, etc. E no tocante a
Bom, anteriormente, alguma coisa pelos geólogos americanos, enquanto a Escola de Minas não formou os seus engenheiros de Minas. E que começaram a atividade por volta de 1880 e poucos, né? Mas, inclusive, fazendo um parênteses nesse sentido, quando se formavam os alunos na Escola de Minas, havia, por meio, não recordo esse detalhe, mas com algum apoio governamental, naturalmente, a formação prática desses engenheiros. E eles eram mandados, custeados para andar pelo país, fazer observações. E já naquela época, ou seja, no final do século XIX, início do século XX, esses engenheiros jovens que saíam em campo declaravam muitas informações a respeito dos nossos recursos minerais, particularmente minério de ferro. Sobre minério de ferro, eles declaravam: o país não sabe onde poderá colocar tanto minério de ferro, né? Isso desde aquela época. Eu desconfio até que Carajás já devia ter sido citado nessa época. Bom, e nessa, então, sequência de observações, no caso especial, que é o foco do assunto aqui, arrojado Lisboa, né? Ele, participando dessas diversas comissões, indo para trabalhos, missões importantíssimas, por exemplo, no Nordeste, que já foi falado aqui, e outras partes de outros minérios, e transporte, principalmente, ele passou conseguiu, com apoio, inclusive, de outros ainda que restavam, geólogos estrangeiros, e algum apoio do Império, do governo, fazer algumas pesquisas voltadas ao carvão mineral. Quando começaram a fazer na Amazônia, foi efeito de carvão mineral, foi um fracasso, não houve nenhuma, encontraram até mais para sul, Mato Grosso, encontraram até diamante, mas carvão não. No sul, a bacia do Paraná foi altamente promissora. No próprio Paraná, ele, lá por 1910, né, ele localizou uma jazida extremamente interessante para uso de combustível. Fazendo um parênteses, o carvão mineral do Paraná, ele é um carvão de baixo poder calorífico, porém, muita cinza, pouco enxofre, mas é um carvão economicamente pouco viável também, por questão da sua dispersão, poucas concentrações adequadas. Mas, de qualquer maneira, era um indicador muito importante. A partir daí, foi sendo, com base nos estudos deles, nas recomendações dele, o governo criando outras comissões voltadas para o carvão, foram descobertos jazidas extremamente importantes em Santa Catarina, né? Que foi, durante depois muitos anos, o berço para o fornecimento de carvão mineral para a siderurgia e, inclusive, para usinas termoelétricas também. Fazendo mais um parênteses, o carvão mineral brasileiro, de um modo geral, ele é extremamente farto. Nós temos hoje cerca de 40 bilhões, as indicações, as publicações falam 32, mas 32 não considerava uma fantástica província mineral que a CPRM identificou só depois dos anos 70, na parte norte e leste do Rio Grande do Sul. Uma província mineral de mais de cerca de 15 bilhões de toneladas, né? E depois vamos fazer um toque sobre essa província. Mas até então, quando a própria órgãos governamentais descobriram fartas reservas em Santa Catarina e alguma coisa no norte do Rio Grande do próprio Rio Grande do Sul, né? Essas reservas eram entendidas como excessivamente suficientes para tudo, né? Não se preocupavam que um desenvolvimento maior absorveria coisa muito mais. E tem um ponto particular que nunca é destacado, mas que prejudicou demais o desenvolvimento e traz vamos dizer, visões enganosas
negativas com relação ao carvão, que é a alta heterogeneidade do nosso carvão mineral. O carvão nacional é ruim. Isso é um absurdo. Uma palavra dessa é um absurdo. Por quê? Essa heterogeneidade está relacionada a dois elementos. Um elemento químico, o enxofre, né? Que no caso de Santa Catarina, por exemplo, camada Barro Branco, onde sustentou muitos anos a área siderúrgica e alguma coisa na termoelétrica, é altíssimo enxofre e ferro também, a ponto de que foi desenvolvido duas alternativas de projeto pela Natron Engenharia, na época, uma aproveitando esse rejeito piritoso, em forma de pirito, para fazer aço sulfúrico, e outro até para fazer gusa, né? Devido à grande quantidade. Ora, isso é um impacto ambiental terrível, e estão lá ainda montanhas desse. Mas mesmo assim, nós tivemos o carvão sustentando inicialmente toda a siderurgia brasileira, que no caso é a Siderúrgica Nacional, que foi criada em 1941. Aliás, mais um parênteses, a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada por decreto de Getúlio Vargas em 1941, época da guerra. E a Companhia Vale do Rio Doce um ano depois, 1942, devido ao estímulo mineral que teve naquela época. Naquela época, a visão mineral era, de fato, politicamente forte. Mas a Companhia Siderúrgica Nacional foi criada para fazer aço. Sem aço não existe possibilidade. O Brasil ficava aí refém de tudo com aço. Não podia comprar aço, por causa de não estar em guerra, e nós podíamos também precisar dele até para a guerra, se fosse o caso, conforme de fato foi. Esse aço que a Companhia Siderúrgica Nacional começou a fabricar, 4 anos aproximadamente depois, 45 por aí, era produzido com 100% o carvão metalúrgico nacional. Com uma lavra extremamente complicada, onerosa e demorada, que era aproveitar